História para relaxar. O legado de Júlio César e seus segredos de poder e glória. Na pequena e esquecida vila de Áquila, onde as pedras antigas sussurravam histórias de glórias passadas, Lídia sentiu o peso da história sobre seus ombros. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, mas a beleza do momento era ofuscada por uma inquietação crescente no peito. Enquanto os jovens da vila falavam de conquistas e impérios, ela se via perdida em um labirinto de tradições que não a incluíam. O legado de Júlio César parecia tão distante, como um eco, uma sombra que dançava nas paredes das casas de barro. Em uma de suas caminhadas pela floresta próxima, Lídia encontrou um diário desgastado, enterrado entre raízes retorcidas. As páginas, amareladas e manchadas, falavam de uma vida secreta, a história não contada de uma escrava chamada Maia. Os olhos de Lídia se arregalaram enquanto lia sobre os segredos sombrios que sustentavam a grandeza de Roma. A dor, o sacrifício, a luta por Li. De alguma forma, suas emoções conflitantes exigiam uma resposta, uma maneira de homenagear aquelas que foram esquecidas pela história. Assim, ela planejou um ritual de lembrança, algo que os mais velhos da vila considerariam um total desrespeito. Mas a urgência de sua alma não a permitiu recuar. As estrelas brilhavam mais intensamente naquela noite, como se o próprio universo estivesse a apoiá-la. Quando a cerimônia começou, os ventos uivavam e a atmosfera se tornava densa. Lídia acendeu velas e fez orações em voz alta, pedindo pela lembrança das vidas que se apagaram. As chamas dançavam, criando sombras que pareciam ter vida própria, e ela sentiu o poder de cada palavra. Mas logo um murmúrio crescente se espalhou pela vila. O que ela havia feito? Olhares confusos e desaprovadores se voltaram para ela. Então, uma presença estranha surgiu. Uma figura encapuzada estava à sombra das árvores, observando sua determinação. Um frio percorreu sua espinha. Você desenterrou segredos que deveriam permanecer ocultos, sussurrou a figura em uma voz que parecia vir do além. O coração de Lídia disparou. Estava prestes a confrontar não apenas os outros moradores da vila, mas algo que tinha mais poder e conhecimento do que ela poderia imaginar. O que significava essa presença? Ou seria o preço a se pagar por sua ousadia em desafiar a história? Diante desses questionamentos, Lídia se viu em um dilema. Deveria recuar e aceitar as regras que a sociedade impunha, ou seguir em frente, desafiando o que a maioria aceitava como verdade. Uma única escolha poderia alterar seu destino e o da vila para sempre. O que fazer diante do peso da verdade e do medo do desconhecido? E o que aconteceria com as vozes que por tanto tempo foram caladas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lídia estava parada, paralisada pela presença sombria que se formava à sua frente. O coração batia forte no peito, e a voz misteriosa da figura encapuzada reverberava em sua mente. Cada palavra que escapava daquela boca parecia um aviso, um eco de uma verdade que ela não estava pronta para ouvir. Você desenterrou segredos que deveriam permanecer ocultos. A menina estremeceu, mas antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela floresta. O chão tremeu. As velas se apagaram instantaneamente, mergulhando a cerimônia em uma escuridão fria e opressiva. Um grito cortou o silêncio, vindo de algum lugar longe, mas já próximo o suficiente para gelar o sangue de Lídia. Era o velho Martinho, o mais respeitado entre os anciãos da vila, que aparecia ao fundo, correndo, os olhos arregalados de pavor. Ele se aproximou com dificuldade, como se cada passo fosse uma luta contra invisíveis correntes. O ritual. O que você fez, Lídia?
Suas palavras pareciam uma mistura de preocupação genuína e medo. O murmúrio da multidão cresceu e o sentimento de desespero tomou conta. Lídia olhou ao redor e viu os rostos conhecidos, todos pálidos e confusos. Só queria lembrar. Sua voz mal saiu, sufocada pelo peso da reação coletiva. Martinho, com um olhar aflito, então revelou um segredo que Lídia nunca imaginou. Maia não era apenas uma escrava. Ela era sua ancestral. Tudo o que você leu, todas as dores e sacrifícios delas, estão dentro de você. Cada palavra do velho soava como um tambor ressoando no peito de Lídia. Um rugido de choque escapou de sua boca. O que aquilo significava? Ela recuou, um calafrio percorrendo sua espinha. As memórias que carregava, as histórias que ouvira de sua avó, tudo parecia fazer sentido, mas ainda soava distante, como uma canção em outra língua. E nesse momento, a figura encapuzada deu um passo à frente, revelando seu rosto. Lídia não conseguia acreditar no que via. Era Lúcio, o melhor amigo de seu pai, um homem que todos na vila conheciam como uma pessoa boa. Mas agora, seus olhos estavam cheios de um tipo de poder que Lídia mal conseguia entender. Este é apenas o começo, Lídia. O legado que você desenterrou não trouxe apenas dor. Ele também traz uma oportunidade. Roma nunca esquecerá as vozes que foram caladas, e você se tornou a ponte entre o passado e o futuro. Um ruído crescente invadiu a floresta. A terra vibrava novamente, e do chão começaram a surgir raízes retorcidas, como se a própria natureza respondesse ao chamado de Lídia. Em meio ao medo e à confusão, a menina sentiu a angustiante verdade de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Cada respiração, cada batida do coração, ressoava como um aviso de que ela estava sendo puxada para algo muito maior. A multidão agora estava em alvoroço. Sussurros carregados de temor e assombro preenchiam o ar. Lídia se sentia sobrecarregada, fragmentos da história de Maia voltando com mais força. E no centro disso tudo, ela deveria decidir. Deveria abraçar esse legado, mesmo que ele trouxesse à tona verdades difíceis e relações imprevistas. Ou recuar e deixar as vozes morrerem novamente na escuridão, como tantas antes dela. Enquanto a tensão crescia, ela sabia que a mudança já tinha começado e a vila, com todos os seus segredos guardados, estava prestes a entrar em um novo e desconhecido capítulo. O que aquilo significava para eles? E se a verdade eram mais do que apenas sombras do passado? Era hora de descobrir. O que Lídia faria a seguir? O que o futuro reservava para aqueles que ousaram lembrar? Lídia estava paralisada. O medo congelou seu corpo e a voz misteriosa reverberava em sua mente. O que Lúcio dissera a ela parecia pesar mais do que o mundo que conhecia. Romanos, ancestrais, memórias de dor. Tudo se juntava em uma tempestade de sentimentos. Então, como se o próprio destino estivesse prestes a se revelar, uma onda de energia correu através da floresta. Um barulho ensurdecedor cortou a noite, e tudo ao redor tremeu. A terra parecia falar, e uma fenda se abriu no chão, como um grito profundo vindo da própria mãe natureza. A multidão atrás de Lídia soltou gritos de horror. As velas apagadas deixaram um vazio escuro que se tornou quase palpável. "Fujam, agora!" gritou Martinho, seu rosto pálido refletindo o pânico que se espalhava como fogo. Mas Lídia não se movia. Algo aprendia ali, um chamado. Então, da fenda, surgiu uma figura encapuzada. Ela não era a sombra que havia aparecido antes. Isso era diferente. A pessoa parecia uma mulher, e suas mãos estavam sujas de terra e sangue. Em um movimento rápido, a figura levantou o capuz, e Lídia caiu para trás, sem acreditar no que via. Era Maia, a escrava que ela tinha lido sobre no diário. Mas não é apenas isso. Havia uma semelhança impressionante entre elas. Um eco, uma conexão que invadiu o espaço como um grito sufocado. Lídia não pôde conter o pânico que crescia em seu peito. Você está viva!" gaguejou, o coração quase parando de tanto choque. "Mas você morreu. Você foi esquecida."
Maia, com uma expressão de dor e determinação, respondeu: Eu sempre estive aqui, querida. Meu legado vive em você, em todos nós que lutamos e sofremos. Mas a verdade que você desenterrou não era apenas sobre a dor. Havia algo mais que ninguém queria que você soubesse. O ar ficou pesado como um manto sufocante. As vozes da vila atingiram um pico de desespero, mas Lídia só podia ouvir Maia. O que você fez trouxe à tona algo que estava há muito tempo oculto. Você não é só uma lembrança, Lídia. Você é a chave. Quê? Que chave? A mente da garota se encheu de perguntas e incertezas. Antes que pudesse perguntar, o chão começou a tremer de novo, como se o próprio solo quisesse engolir a realidade. A fenda se alargou, revelando algo que ninguém jamais quis ver. Restos de correntes antigas, marcas de tortura, um eco de milhares de vidas perdidas. O que é isso? Lídia perguntou, seu rosto pálido de espanto. Maia olhou fundo nos olhos de Lídia. Uma cena do passado que foi apagada. Um crime que não pode ser esquecido. E o verdadeiro legado que Roma não quer que você descubra. A força das palavras que você escreveu, elas têm poder, mas isso é apenas o começo. Você está prestes a descobrir quem realmente são seus aliados e seus inimigos. Antes que Lídia pudesse entender, Lúcio avançou, o semblante grave. É hora de você escolher, Lídia. Você vai continuar este caminho, mesmo sabendo que pode custar tudo o que ama? E lembre-se, nem todos na vila desejam que você construa essa ponte. Há aqueles que farão qualquer coisa para silenciar a verdade. As palavras de Lúcio cortaram Lídia como uma faca. Em meio à confusão, o murmúrio da multidão aumentou. As expressões de medo e mágoa se misturavam. Apenas uma coisa era clara. O que Lídia enfrentava não era apenas um dilema de história, mas uma luta por poder, com consequências que podiam alterar seus laços mais profundos e que colocava em risco tudo e todos que ela amava. O que você fará agora? O eco da pergunta de Maíra ficou no ar, enquanto as sombras se fechavam ao redor de Lídia. A escolha estava em suas mãos. Mas a verdade que ela sempre buscou poderia ser mais devastadora do que qualquer um jamais imaginou. Lídia estava ali, perdida em um mar de incertezas, enquanto Maia se adiantava com aquele olhar intenso. Tudo parecia girar ao seu redor. Lúcio, o amigo leal de seu pai, agora tinha um rosto que irradiava poder, mas também um mistério sombrio. Essa verdade mudava tudo. As vozes da vila, o medo no ar, a fenda que se abria sob seus pés. Não havia como voltar atrás. Uma chave? O que você quer dizer com isso? Lídia perguntou, sua voz trêmula com a agitação das revelações. A resposta de Maia parecia acabar de criar um eco que ressoava em seu íntimo. Mas antes que Maia pudesse falar, tudo ocorreu em um estalo. Um grito gutural rasgou o silêncio, vindo das profundezas da fenda. Era um som visceral, como se a terra falasse por meio de um horror antigo. A figura de Maia hesitou, e Lídia, sem saber o que a figura horrenda poderia trazer, sentiu um arrepio frio em sua espinha. Isso é um aviso, Lúcio gritou, sua voz carregada de urgência, enquanto as raízes sob seus pés pareciam se agitar, como se o próprio chão estivesse vivo e ciente da situação. A multidão atrás de Lídia, antes assustada, agora parecia presa em um estado de pânico coletivo. Quando o grito ecoou uma vez mais, algo grotesco começou a emergir da fenda. Era um homem, ou pelo menos parecia ser um homem. Mas seu corpo era contorcido e marcado. O que deveria ter sido carne era uma massa de sombras e correntes. Seus olhos, flamingos de fúria, fitaram Lídia e a multidão. Ela sentiu seu coração congelar. Você, Lídia, disse a criatura. Sua voz era um misto de eco e murmúrio, como um coro de almas apavoradas. A escolha é sua, mas as sombras que você desenterrou precisam de sacrifício. O pânico tomou conta, e Lídia vacilou. Em meio a isso, Martinho, o sábio da vila, ergueu a voz. Isso é uma maldição. Havia um motivo para a história ser apagada. Você não pode abrir portas que não têm volta. Maia, com expressão de desespero, gritou. Não, essa não é a verdade. Isso é apenas um aspecto do poder que você pode dominar.
Mas as palavras de Maia eram engolidas pela crescente tempestade de pânico. A criatura começou a avançar, emanando um cheiro de terra queimada e memórias esquecidas. Lídia quis correr, mas suas pernas estavam tão pesadas quanto as correntes que o homem tinha se livrado. Então, sem aviso, o homem parou, os olhos fixos em Lúcio. Traidor. A palavra ecoou, um trovão que causou tremores na terra. Você foi o responsável. Dentre todos você sabia. Lídia sentiu cada palavra como uma facada. O ar ao redor dela se tornava denso e a realidade desmoronava sob seus pés. Lúcio, o amigo do pai, o aliado esperado, agora estava sendo atacado por algo que parecia saber tudo sobre ele. A multidão estava presa, algumas pessoas se agachando, outras gritando, e o equilíbrio da vila parecia rompido. Isso não é verdade, Lúcio implorou, mas havia um brilho de medo em seus olhos que Lídia não tinha visto antes. Nós fizemos o que era necessário. O que aquilo significava? A verdade que ela queria descobrir poderia ter um preço maior do que ela imaginava. As relações já estavam se despedaçando à sua volta. Quem eram aqueles a quem ela realmente podia confiar? Lídia, a voz de Maia cortou a confusão. Ele não é quem você pensa. Este é o momento de você decidir. Você pode se unir ao passado ou permitir que o presente a consuma. A criatura avançou e a multidão parecia preparada para um enfrentamento. Lídia estava prestes a gritar por socorro, quando um estrondo ensurdecedor cortou o céu, fazendo todos olharem para cima. Nuvens negras se reuniram, e um vento forte começou a soprar, como se as forças da natureza estivessem se unindo em clamor. As revelações precisavam ser desenterradas, mas o que seria descoberto a seguir? O destino de Lídia estava prestes a ser desvendado, mas a que custo? As linhas entre aliados e inimigos estavam borradas, e a pendência de sua escolha era palpável. O que Lídia escolheria agora? Lídia estava paralisada, com os olhos fixos na criatura emergente. O ar estava denso, e as palavras de Maia ecoavam em sua mente. A multidão se aglomerava, as expressões estavam petrificadas em medo. O grito gutural ainda reverberava no fundo. Mas antes que pudesse processar tudo, algo ainda mais inesperado aconteceu. Chega! A voz de Lúcio cortou o pânico, cheia de uma autoridade que nunca tinha demonstrado antes. Ele avançou e Lídia viu algo brilhar em suas mãos. Era um medalhão, um objeto que estava guardado às 7 chaves em seu coração, longe de todos. Se você quer a verdade, então vamos revelá-la de uma vez por todas. Com essas palavras, Lúcio ergueu o medalhão acima da cabeça e gritou: Vozes do passado, atendam ao chamado da verdade. O efeito foi imediato. A figura contorcida hesitou, e a escuridão que envolvia a fenda pareceu se agitar, como se estivesse viva. Mas não era só isso. O medalhão emanou uma luz intensa, quase ofuscante. Lídia precisou piscar para enxergar. E então, algo chocante aconteceu. A figura horrenda, antes praticamente um pesadelo encarnado, começou a se transformar. O corpo distorcido se endireitou, e os olhos cheios de fúria ganharam um brilho humano. Naquele instante, Lídia reconheceu o rosto. Era o antigo líder da resistência contra a opressão em Roma, um espírito que se acreditava perdido. Mas, ainda mais surpreendente, ele olhou diretamente para Lúcio. Traidor! O clamor veio da boca do espírito, mas com uma entonação que ecoava. Você nos abandonou, e agora busca a redenção? O choque se espalhou pela multidão como fogo em palha seca. O coração de Lídia disparou. As palavras de Maia, os ecos de sofrimento, agora faziam sentido. Lúcio, o amigo de seu pai, não era só um aliado. Ele carregava um passado repleto de segredos. Mas você disse que era inocente, Lídia exclamou, a raiva e a confusão mergulhando em sua voz. Não, eu tentei protegê-la, Lúcio gritou, a vulnerabilidade emergindo entre suas palavras. Essas correntes. Nessa terra a história é feita de mentiras e os culpados foram silenciados. Eu não queria que você soubesse. Seu legado é um poder indomável. A criatura agora, à medida que seus traços se aglutinavam em uma forma humana, parecia implorar. Você não sabe o que está prestes a fazer, garota. O poder que você liberou não é apenas uma luz.
É uma maldição. Romper a barreira entre o passado e o futuro poderia libertar não apenas vozes ocultas, mas também horrores incontáveis. A multidão estava em frenesi, pessoas sussurrando entre dentes, algumas em choque, outras em fúria. Ele mentiu para nós. Ele nunca foi quem dizia ser. As vozes se entrelaçavam em um coro de descrença e revolta. Lídia se sentiu atordoada. Ela olhou para Lúcio, procurando respostas em seus olhos. Como você pôde? Sua voz falhou. Um nó na garganta a sufocava. Como você conseguiu ser parte disso? Lúcio respirou fundo, a tensão no ar quase palpável. Eu acreditava que poderia mudar as coisas de dentro, mas acabei me perdendo na escuridão. E agora você precisa decidir: usar o que você despertou ou deixá-lo se instalar novamente nas sombras. Lídia sentiu um frio intenso correr por suas veias. Como poderia decidir algo tão colossal? As respostas que buscou estavam agora ao seu alcance. Mas isso significava aceitar a verdade de que Lúcio, o aliado que ela confiou, era parte daquela história horrenda. Um movimento nas sombras fez com que todos olhassem novamente para a fenda. O espírito agora não estava mais sozinho. Silhuetas começaram a emergir, rostos de outrora, almas que clamavam por justiça. Uma tempestade de emoções flutuava entre eles: dor, traição e um desejo ardente de reconhecimento. Chegou a hora, Lídia, sussurrou Maia, com aquele olhar penetrante. Escolha agora. O que você fará com essas vozes que ressurgem? O que você vai criar com essa verdade? A tensão carregava a sala com um peso brutal. Lídia se virou para a multidão, seu coração pulsando forte. Ela não tinha certeza de quem eram seus verdadeiros aliados, o que a verdade poderia custar. O peso da escolha estava em suas mãos, e ao olhar para aqueles que estavam ao seu redor, a interrogação ecoava em seu coração. O que realmente significava lutar por um legado que nunca foi seu? A resposta estava se formando, mas o que viria a seguir? Lídia estava ali, com os olhos fixos na criatura que emergia da fenda. O ar parecia se comprimir. A multidão se aglomera, o murmúrio crescia, mas tudo que Lídia conseguia ouvir era o tambor do seu coração. Maia, com aquela expressão intensa, a instava a decidir, mas o peso da verdade era quase insuportável. O que fazer com essas vozes que ressurgem? A pergunta ecoava em sua cabeça. Enquanto tentava encontrar uma resposta, uma onda de energia começou a circular entre as pessoas. Então, em um instante, algo inacreditável aconteceu. O céu escureceu ainda mais e uma luz intensa explodiu da fenda. Era uma luz tão forte que fez todos se protegerem, mas Lídia não conseguia desviar os olhos. Em meio àquele clarão, ela viu algo aterrador. Do fundo da fenda, mais sombras começaram a emergir. Mas não eram apenas figuras perdidas no tempo. Eram rostos conhecidos, rostos da vila. O pânico tomou conta. Não! O que está acontecendo? Lídia gritou. Como podiam eles estar ali? Os rostos, antes amantes e amigos, agora estavam distorcidos pela dor e pela raiva. Martinho foi o primeiro a reconhecer. Não, isso não é possível. Eles foram dados como mortos. Sua voz tremia e a fraqueza em suas palavras ressoava como um eco de desesperança. A criatura, agora com aparência mais humana, dirigiu seu olhar aos muitos que vinham à tona. Vocês pensaram que podiam apagar sua memória, que o passado poderia ser esquecido? A voz era um remorso distinto, e a identidade das pessoas que emergiam começou a se formar na mente de Lídia. Era como se o mundo estivesse se desintegrando ao seu redor. Um dos rostos conheceu Lídia. Era Clara, a melhor amiga de sua mãe, que havia desaparecido anos atrás em uma batalha entre facções. Lídia ficou paralisada. Clara, doido por encontrar ao lado da criatura. Você, mas como? Eu pensei que você... Morri. Clara gritou, sua voz cortante e cheia de dor. Mas a verdade não morreu. O que você fez, Lídia, abriu antigas feridas. E não somos os únicos que voltamos. Outros virão. E o que vocês descartarão pode vir a ser o fim de todos. O choque tomou conta de Lídia. O que você quer dizer com isso?
Ela lutava contra as lágrimas. O que estava acontecendo com a vila, com o legado, com tudo o que pensou saber? Você não deve apenas decidir sobre si mesma, Lídia. A escolha que você faz afetará todos nós e os que ainda estão perdidos nas sombras. O tom de Clara estava cheio de urgência. A atmosfera estava carregada, como se o próprio tempo estivesse inversamente proporcional. Foi aí que o brilho do medalhão em Lúcio começou a diminuir. Como se algo estivesse sendo drenado. Ele olhou para Lídia com um misto de temor e esperança. Mas a multidão começou a ruptura. O que está acontecendo? Ou então uma lembrança. O diário que Lídia leu. Uma passagem sobre as correntes e a luta de Maia. A verdadeira luta que nunca fora contada. Se vocês não se unirem, tudo que foi esquecido ficará preso para sempre. Ela exclamou, sua voz agora cheia de determinação. Enquanto os rostos se contorciam de dor e raiva, prontos para lutar por liberdade. Mas o preço será alto, disse a criatura, agora quase totalmente formada. E a resolução disso tudo pode significar o fim para alguns que você ama. Você está disposta a arriscar isso? O olhar sombrio dela desafiava a Lídia. Os gritos e as vozes da multidão se tornaram um clamor imunânime. Se ainda restar uma gota de esperança. Lídia começou, sentindo a resiliência crescer dentro dela. Vamos enfrentar isso juntos. Vamos escrever nossa verdade, mesmo que doa, mesmo que, talvez, tudo o que eu acredite esteja errado. Com essa aura de coragem, a fenda começou a vibrar, e as sombras tomaram forma, não mais como demônios, mas como lembranças que exigiam serem respeitadas. E lá estava, no fundo do olhar de Lúcio, uma determinação que não estava lá antes. Mas o que mais ele escondia? Essa nova revelação poderia mudar tudo novamente. E a pergunta surgiu em sua mente como um trovão. Lúcio, o que você realmente sabe sobre eles? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A conexão entre eles já não era mais simples do que pensavam. O que aquele momento poderia realmente significar? Quais segredos ainda estavam por se revelar, prontos para mudar o destino de Lídia e toda a vila de uma vez por todas? Lídia estava ali, absorvendo as palavras de Clara e observando as sombras familiarmente distorcidas que emergiam como ecos de um passado esquecido. O ar era pesado, quase irrespirável, e a tensão crescia a cada segundo. Mas Lúcio, com o medalhão em mãos, parecia ter uma resposta para tudo. Ele olhou para Lídia e, por um momento, seus olhos brilharam com uma urgência que a fazia tremer. Lídia, ele começou, a voz carregada de peso. O que há dentro de mim não é apenas uma lembrança. É algo que você não pode compreender totalmente. Uma pausa dramática preenchia o espaço, criando uma expectativa. Como assim? Lídia insistiu. Cada palavra vinda dela era um empurrão contra a pressão da verdade que se acumulava. Porque eu não apenas fiz parte disso, eu ajudei a criar tudo, a dor, o sofrimento. Eu estava envolvido nas decisões que levaram a essa destruição. A confissão dele atingiu Lídia como uma lâmina afiada. Um nó se formou em sua garganta enquanto a multidão se agitava, murmurando em choque. Maia pareceu perder o equilíbrio diante do bombardeio de revelações, e a figura mais humana da criatura observou Lúcio com um olhar cheio de desprezo. Traidor, você pretendia enganá-los o tempo todo. Gritou a criatura, o que era agora uma voz familiar, mas ao mesmo tempo conhecida, ecoando como a crueza de uma ferida não cicatrizada. Os rostos que emergiam, agora mais distintos, se voltaram para Lúcio, uma onda de indignação e desilusão. Você destruiu vidas, você destruiu esperanças, gritaram, e a dor deles encheu os espaços ao redor como uma tempestade se formando. Lídia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você realmente traiu a todos nós. Suas palavras saíram como um sussurro desesperado. O coração batia com força e o medo a paralisava. Não era assim que eu queria que as coisas acontecessem. Lúcio clamou, sua voz ora forte, ora implorativa, mas a fraqueza do seu olhar entregava suas intenções. Ele virou-se para Lídia de novo. A escolha é sua agora. Você pode nos salvar
ou os condenar. Esse último apelo parecia cortar Lídia ao meio. Ao redor dela, a atmosfera estava insuportável, um eco de cada emoção. Mas antes que pudesse responder, algo mais nefasto aconteceu. O chão sob eles começou a tremer violentamente. Um estrondo ensurdecedor se propagou, e a fenda se alargou ainda mais. Fujam! Martinho gritou, mas ninguém se movia. Uma luz pulsante começou a emanar da fenda, intensificando a presença da criatura no centro da confusão. Ela levantou os braços, seu corpo emitindo uma iridescência que parecia hipnotizar a todos. Vocês não entendem. A criatura declarou. Sua voz agora um canto melódico, mas com um toque de malignidade. A verdade que você busca, Lídia, é mais sombria do que você imagina. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma corrente elétrica atravessou o ar, e uma forma escura e pesada escapuliu da fenda, envolvendo a multidão em uma densa neblina crua e nauseante. Um grito estridente cortou o espaço, vindo de Clara, uma premonição. Então os rostos que antes eram conhecidos, agora se tornaram manchas confusas diante da névoa que o cercava. Lídia estava prestes a gritar quando, num ato reflexo, o medalhão de Lúcio brilhou intensamente, esmagando a escuridão por um instante. Mas o que brilhou naquela luz não era apenas esperança. Era um reflexo sinistro, revelando um lado sombrio de tecnologia e magia, que Lúcio nunca tinha mencionado. O medalhão exibia símbolos que dançavam e se rete. O que é isso? Lídia gritou, horror e incredulidade estampados em seu rosto. Eu não sei. Lúcio balbuciou, paralisado diante da revelação. A criatura, agora uma presença imensa, envolta na escuridão, sorriu com um prazer maligno. Sabiam que a verdade pode ser manipulada? Vocês a procuraram, mas eu a controlei. Eu não posso acreditar. Cada palavra da criatura ressoou como um veneno. O chão tremia ainda mais, e a fenda parecia querer engolir tudo e todos. Em meio ao caos e ao espanto, Lídia finalmente percebeu. A fenda não era apenas a conexão entre o passado e o presente. Era o portal para um futuro distorcido, que Lúcio tinha abraçado. Enquanto os ecos dos gritos e da confusão aumentavam, Lídia sentiu que a escolha não era mais dela. Mas ela não podia se deixar levar. Apesar do horror, uma ideia fervia em sua mente. E quando tudo parecia desmoronar, ela se deu conta de que poderia ser a única capaz de resgatar ou destruir não apenas a própria vila, mas quem ela sempre pensou que amava. A verdade está se revelando, Lúcio, Lídia disse, os olhos ardendo com determinação. E eu não vou deixar você escapar dessa, nem eu. A multidão, agora em ruínas, olhava para ela de maneira esperançosa e apavorada. E enquanto a escuridão circundava tudo, um mistério novo surgiu no ar. O que se tornaria da vila? O que a verdadeira verdade guardava para todos eles? O futuro estava nascendo, mas em que forma? Lídia estava ali, absorvendo cada palavra de Clara, cada sombra familiar se aglomerando ao seu redor. O mundo parecia girar à sua volta, e a pressão no peito aumentava. A multidão estava em frenesi, mas a verdade não poderia ser ignorada. A verdade está se revelando, Lúcio. Sua voz estava firme, decidida, mas elevava um fardo que mal podia suportar. E eu não vou deixar você escapar disso, nem eu. Antes que pudesse concluir seus pensamentos, uma explosão de luz ofuscante sugou a atenção de todos. O chão começou a tremer violentamente, um tremor profundo que parecia vir do coração da terra, como se algo estivesse desesperado para emergir. Os rostos de Clara, Martinho e todos os outros se torciam em cãibra e desespero. E então, com um estrondo ensurdecedor, a fenda se alargou ainda mais e uma onda de força tremenda irrompeu, empurrando Lídia para trás. Cuidado! Alguém gritou, mas a voz parecia distante. No meio do caos, uma figura envolta na escuridão se materializou. Seu corpo era uma mistura de sombras e carne dilacerada. Lídia cobriu os olhos com as mãos, mas a luz não a deixava. Vocês fizeram um acordo com a escuridão. Agora enfrentem suas consequências. A voz ressoou como um trovão. Era uma entonação que parecia saber tudo sobre eles,
uma presença poderosa e aterradora. E então, como um relâmpago repentino, Lúcio recuou, o medalhão em suas mãos brilhando incandescente. O que é isso? Lídia sentiu o pânico se alastrar. Isso não era normal. Ao olhar ao redor, as expressões de seus amigos deixavam claro que algo muito maior estava prestes a acontecer. De repente, um grito claro cortou a confusão. Lídia, é hora de decidir. A escolha é sua. Era a voz de Maia, ecoando num tom de urgência desesperada. E no mesmo instante, a sombra se contorceu, tomando forma em uma figura conhecida. Lídia sentiu seu coração parar. Era seu pai. Ele estava de volta. Mas não era o homem que lembrava. Seu rosto estava pálido, e uma tristeza pesada emanava dele. Filha, você não pode confiar em Lúcio. Ele é a razão de estarmos aqui. A razão de tudo isso. Seu pai gritou, enquanto a multidão se alejava. Não, isso é impossível. Lídia recusava acreditar, mas a verdade era inegável. Lúcio se contraiu em horror, as palavras de Lídia empurrando-o ainda mais para as sombras. Ele está mentindo, Lúcio protestou, mas seu semblante já não tinha a confiança que costumava ter. A presença do pai de Lídia parecia distorcer a realidade. Você não sabe o que está dizendo. Todos os olhos estavam voltados para eles, apontando, indagando, buscando explicações. Você sabe que somos muitos. Quem você lerá? O clima estava insuportável. A fenda tremeu ainda mais, e os rostos começaram a surgir do passado. Todos aqueles que haviam sido perdidos. Lídia sentiu o chão se desfazendo sob seus pés. Pai, o que aconteceu? Por que você não voltou antes? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O desespero tinha se instalado, mas ouvia a voz de Maia, calma e firme. O que estava acontecendo ali era maior do que qualquer rixa pessoal. Porque eu fui chamado de volta, a escolha que você faz agora pode não apenas nos salvar, mas também libertar aqueles que foram aprisionados no esquecimento. Seu pai respondeu, e as palavras ressoaram como um sino, ecoando por toda a floresta. Nesse momento, Lídia percebeu. A verdade estava prestes a se revelar em uma escala que ela não poderia imaginar. Uma onda de fúria e empoderamento subiu por seu corpo. E enquanto as sombras se contorciam, uma verdade devastadora se estabeleceu entre eles. A batalha não era contra a escuridão que surgia da fenda, mas sim pela própria luz que Lúcio havia repugnado. E a escolha ficou clara. Mas no momento em que Lídia ergueu a voz para falar, o chão tremeu outra vez. A fenda se abriu ainda mais. E a escuridão não era apenas uma sombra. Era o próprio destino de. Você tem que acabar com isso, Lídia, ou perderemos todos. As palavras cortaram o silêncio como uma lâmina. Mas e se a escolha a levasse a um novo abismo? O futuro estava se formando diante dela. Mas o que realmente significava sua escolha? Lídia estava com o coração na boca, mas cada vez mais insegura. Tudo parecia maligno. E naquele momento, quando tudo parecia perdido, e a própria história estava prestes a se desatar, uma luz piscou na fenda. Uma força tirânica começou a emergir, e Lídia percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Como tudo isso terminaria? Ninguém sabia. Lídia estava com o coração na boca, absorvendo cada palavra do pai. O caos ao seu redor não parecia importar. O que ele estava dizendo era tão explosivo, tão devastador, que todo o resto parecia secundário. Ela se sentia dividida. A luz da fenda brilhava como uma ferida aberta, revelando a verdade que ela precisava encarar. Pai, você está dizendo que Lúcio é o culpado? Que ele tem a ver com tudo isso? O olhar de seu pai ficou triste. Sim, filha, ele tem segredos que não pertencem apenas a ele. Há mais do que você imagina. Um legado de traição, de mentiras. As palavras dele eram como facadas. O que ela deveria sentir? Raiva? Confusão? Mas ele sempre foi meu amigo. Lídia gritou, lutando contra as lágrimas. Como ele pôde fazer isso? Às vezes, os mais próximos são os que mais machucam. O pai respondeu, o desespero refletido em seus olhos. A intensidade daquele momento quase a fez sentir dor física. Enquanto as sombras se agitavam,
A fenda relampejava, como se estivesse viva, pulsando com uma energia obscura. De repente, um rugido cortou o ar. Era a criatura, e sua forma distorcida estava prestes a se firmar. O medalhão de Lúcio começou a vibrar, e a luz que dele emanava parecia querer escapar de suas mãos. Você não sabe o que está fazendo, Lúcio gritou, olhando para Lídia com uma mistura de medo e súplica. Não me deixe para trás, eu não sou o inimigo. Era uma frase que fazia ecoar um eco de verdade ou de uma mentira bem elaborada. O que era ou não era verdade? Lídia se sentiu perdida. A criatura, agora com contornos mais definidos, falou novamente, sua voz ecoando como um trovão. A chave da verdade é a dor. Assim como você, muitos sofreram. E os que se levantam para lutar podem também ser aqueles que minam as raízes da revolta. As palavras eram ameaçadoras, e uma onda de pânico tomou conta da multidão. E então, para a surpresa de todos, Clara, que antes estava de pé entre eles, avançou, seus olhos brilhando como fogo. O sacrifício deve acontecer agora. A escolha de Lídia vai acabar com tudo. Sua voz estava reverberando, e a transfusão de energia na sala ficou insuportável. Sacrifício? Lídia gemeu, seu coração disparando. Você está falando daquela forma? O que significa? O que você quer dizer? O que você estava escondendo? A verdade estava se formando diante de seu olhar, e os rostos da multidão estavam distorcidos pelo horror. O olhar de Lúcio se endureceu e ele encontrou coragem para gritar de volta. Clara, não é o que você pensa. Você não pode permitir que isso aconteça. Mas a expressão de Clara não vacilou, e em um instante algo horrível aconteceu. Ela se virou para Lúcio e, numa fração de segundo, uma corrente de energia apareceu entre eles, quase como uma barreira. As palavras cortaram a atmosfera como uma faca quente. Você será a razão da nossa condenação. Você sempre soube. Você liberou os horrores ao invés dos louros do passado. No entanto, uma mudança brusca aconteceu. O medalhão em Lúcio explodiu em uma onda de luz e o chão sob ele se estremeceu. Lídia observou, horrorizada, quando Clara começou a se desfazer, como se sua essência estivesse sendo absorvida pela escuridão. Clara não, Lídia gritou, mas a sombra tinha um poder inimaginável. Somente um pode permanecer, a criatura ecoou, e o espaço se encheu de gritos. O ar se tornava pesado. Um presságio de que a batalha que estava por vir era maior do que todos podiam imaginar. A fenda vibrou com uma energia primitiva, e Lídia sentiu um ímpeto ao redor dela, puxando-a para a escuridão. O rosto de Lúcio se contorceu e ele gritou, eu sou o verdadeiro guardião das memórias. Eu estou destinado a lidar com isso. O que isso realmente significaria? O que tudo isso queria expressar? Lídia percebeu que a luta não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. E enquanto o peso da escolha se intensificava, a única certeza era que nada seria como antes. Ninguém estava salvo, e uma enorme sombra os espreitava. O que se seguiria agora? A resposta pulsava no ar como um arco elétrico, e Lídia sabia que a guerra estava apenas começando. A verdadeira batalha interior estava por vir. Pode haver luz, mas não sem um custo absoluto. E que custo seria esse? O futuro estava em jogo, e a resposta a tudo isso poderia ser devastadora. Lídia sentia seu coração na boca, enquanto confrontava a verdade que despedaçava sua realidade. O caos à sua volta era ensurdecedor. Clara, agora uma sombra de quem foi, se tornava um símbolo do que estava em jogo. Você precisa lutar, Lídia. A escolha é sua. A dramaticidade da situação fez seu corpo tremer, e olhando para o rosto de seu pai, ela viu a dor estampada. Lúcio, o que você realmente esconde? Lídia pediu, sua voz quase um sussurro. As sombras dançavam próximas, como se zombassem de sua incerteza. O passado e o presente colidiam em uma batalha frenética. Eu não queria que você soubesse, Lúcio gritou, mas o medo em seus olhos não convenceu ninguém. A multidão estava presa entre a desilusão e a esperança. Cada rosto uma linha de tensão. Era um cenário digno de um pesadelo coletivo. Enquanto a criatura se aproximava, a escuridão a envolvia, como se aguardasse a hora de engolir tudo. Lídia, com um grito interior, decidiu.
Não podemos deixar isso nos consumir. As palavras saíram com força, como um grito de guerra. É hora de quebrar as correntes que nos prendem. Com isso, Lídia sentiu uma onda de poder emergir dentro dela. As vozes ancestrais ecoaram, e o medalhão em Lúcio começou a brilhar intensamente. A luz pulsava, fazendo com que a fenda tremer ainda mais. Todos que chegaram até aqui, unam suas vozes. Vamos reclamar o que é nosso. A multidão hesitou, mas em um gesto de união, começaram a entoar as vozes esquecidas, clamando por liberdade. E assim, uma onda de energia irrompeu do chão, acertando a criatura e fazendo com que ela hesitasse ao vivo. Os rostos ao redor de Lídia agora uniram-se em um coro de emoções cruas. Então, um brilho intenso preencheu o espaço, e antes que Lídia pudesse entender, a escuridão se dissipou. As vozes de seus ancestrais e um grito pulsaram na atmosfera, e a fenda começou a se fechar. A criatura remexia, apanhada pelo poder que Lídia e os outros criaram juntos. Lúcio caiu de joelhos, implorando por perdão. Eu quero corrigir os erros do passado. Mas Lídia sabia que isso não era suficiente. O que havia feito não tinha volta. Você precisa ser responsabilizado, Lúcio. Não podemos ignorar o que você fez. O desespero se refletia em seu rosto enquanto a luz crescia, engolindo lentamente a escuridão. Finalmente, a fenda se fechou com um estrondo, deixando um silêncio em seu lugar. O peso dos segredos e das vozes que antes ecoavam se dissiparam. Lídia olhou em volta. As expressões de medo estavam agora substituídas por um alívio misturado à esperança. Fizemos isso juntos, Lídia disse, olhando para seu pai e Clara, que começava a se materializar em uma forma mais positiva. A história pode ser reescrita. Mas no fundo, uma parte dela estava ciente de que isso não era o fim. A batalha com o passado poderia estar temporariamente ganha, mas a sombra das decisões de Lúcio ainda pairava sobre eles. Enquanto a luz diminuía, o aviso reverberou em sua mente. A luta por justiça nunca realmente acabaria. Lídia respirou profundamente, sentindo a carga desmoronar lentamente. Vou lutar por todos nós, ela prometeu. O que poderia haver no futuro, apenas o tempo diria. E então, num microcosmo de esperança e novos começos, as primeiras estrelas brilharam no céu clareado por um novo dia. E agora, eu preciso que você faça algo importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso é essencial para o algoritmo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impressionante. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Lembre-se, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.